Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo paz e bem, Deus abençoe, que alegria ter você conosco. O preço das nossas escolhas. Irmãos, nós precisamos entender que nós temos inteligência, nós temos sabedoria e escolhas. A vaca não tem, o cavalo não tem, o gato não tem, o cachorro não tem, mas somente eu e você temos escolhas. Só que nós temos que tomar muito cuidado para não ser manipulados. Exatamente. E a manipulação está aí. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Meus irmãos, quando você toma uma escolha, você tem que pagar o preço por aquela escolha. E toda escolha tem o seu preço. Toda escolha, toda decisão, quando você se decide a fazer algo, realizar algo, tem o seu preço, tem o seu custo. E a gente precisa arcar com tudo aquilo. E a gente precisa ser fiel àquilo. Porque muitas vezes, meu irmão, nós iremos nos rotular como cristão que começa e para no meio do caminho. E a gente precisa ser firme e corajoso com a nossa decisão, com o nosso desejo de fazer e de realizar tudo aquilo. E a gente precisa ser movido e conduzido pelo Espírito Santo de Deus. A escolha, meus irmãos, faz de nós pessoas que de fato se decidam o que quer fazer. Na infância, muitas vezes as crianças não escolhem o que quer. A gente já logo coloca ela na creche, depois da creche na escola, depois da escola na faculdade, depois da escola na escola fundamental, ensino médio, assim vai. Mas quando ela conversa com ela, ter consciência do que quer, ela escolhe qual faculdade vai fazer. O pai pode até opinar, mas ela diz, não, eu vou fazer essa porque eu quero essa. Entende? Isso é escolha. Só que, deixa eu dizer uma coisa aqui pra vocês aqui. Essa escolha de faculdade, chega um momento ela pode se arrepender e voltar para trás. Dizer, eu não quero essa faculdade, vou fazer outra faculdade. Isso pode? Pode. Só que tem coisas que são irreversíveis, que a gente precisa tomar essa consciência. Nós precisamos ser cristãos maduros, meus irmãos. Entender certas coisas para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa realidade. A vida é cheia de surpresa. O caminho é assim. Tem curvas, pode ter buraco e pedra. Meus irmãos, deixa eu te falar algo para você aqui. A escolha, o preço da escolha. Quando você escolhe algo, você perde algo e ganha. Isso é normal. Na nossa vida, quando você vai crescendo, você vai adquirindo gosto, prazer pela vida. Só que muitas das vezes a gente acha que a gente é criança infantil e tudo deve continuar do mesmo jeito. Só que as coisas vão mudando. Tanto o nosso corpo, que a gente vai crescendo, mas também a nossa cabeça, nosso consciente. Então quando eu começo a criar consciência daquilo que eu quero, onde eu quero chegar, então a gente começa a ter escolhas. E essas escolhas vai direcionar a minha vida. E a escolha errada, amanhã a gente vai colher o fruto. Escolha certa, amanhã a gente vai colher o fruto. Por isso que nós não podemos deixar ser manipulado jamais. Nós precisamos de fato rever o que a gente quer para nossa vida. Chega um certo momento, meu irmão, que tem coisa que pode ser tarde demais. Entende? Muitas das vezes eu vejo pessoas que falam comigo, eu me arrependi. Porque quando eu era criança, jovem, adolescente, eu não fazia isso.
Por que que eu agi assim? Não, tudo bem quando você era criança, mas agora que nós somos maduros, sabemos o que nós queremos. Ah, eu não sei o que eu faço, isso e aquilo. Meus irmãos, muitas das vezes a gente quer colocar desculpa para nossos erros e defeitos, manias. E nós temos que entender uma coisa, nós temos inteligência e escolha. Deus nos concedeu isso para cada um de nós. Então nós somos inteligentes, diga aí amém. E também nós tomamos a escolha todos os dias. Quer que eu te prove que você escolhe todos os dias? Você escolhe o que você vai tomar café, você vai escolher o que você vai almoçar, você escolhe o que você vai jantar, e assim vai. A gente escolhe se a gente vai sair de casa, ficar em casa. O casal escolhe se vai comprar um carro ou se não vai. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui. Toda escolha é assim. Só que nós temos que entender um grande detalhe aqui que eu preciso explicar para vocês. Quando você é solteiro, você escolhe por si próprio. Mas quando você decide casar, a sua vida muda. Porque você escolheu viver a dois. Depois a dois vem família. Então a sua vida muda, a sua vida não é mais a mesma. Você não pensa a si próprio, mas você tem que pensar a dois ou a família. Então é um pensamento diferente quando eu e você começa a pensar assim. Tudo tem que mudar. E a nossa mentalidade não pode ser mentalidade de pessoas solteiras ou jovens. Tem que ser diferente, ser ampliada. Eu, em missão, eu cheguei, tenho contato com um casal. E esse casal, infelizmente, estava em discussão por causa de um automóvel. A mulher queria um carro vermelho. O homem queria um carro branco. Tava uma discussão. E aí eles estavam andando a pé, pagando carro de aplicativo. Mas eles tinham condição de comprar um carro. Mas eles não chegavam em um consenso. Ah, não, é que eu tenho um sonho de ter um carro branco. Ah, não, é que eu tenho um sonho de ter um carro vermelho. E nenhum cede o que quer. E aí vira essa briga, essa confusão dentro do próprio, lá dentro da própria casa. Meus irmãos, eu deparei com essa situação, com essa realidade. Eu disse pra ele. Aí eu cheguei na casa deles. E cheguei a um certo momento que, lá no momento do almoço, eu percebia isso já existia há muito tempo entre os dois. Eles não cediam. No almoço, a mulher que tinha que fazer 2 tipos de carne. A que ela ia comer e a que o marido ia comer. Eles não comiam a mesma carne, os dois juntos. Então, eles viviam como casados, mas 2 solteiros. Ao mesmo tempo. E eu cheguei lá para conversar com eles, para que gerasse essa reflexão, para eles entenderem que eles não eram mais solteiros, mas são casados. Eu disse, a primeira coisa que tem que começar nessa casa aqui é fazer somente uma só mistura. Aí quando eu disse isso para ele, para ela, eu falei assim, quem vai ceder hoje é o homem e amanhã quem vai ceder é a mulher. Aí eu disse para ela, ó, hoje você quer comer que carne? Perguntei ela disse que quero comer tal carne. Ela fez. Eles dois comeu. Então eu falei pra ela, amanhã você quer comer qual carne? Ela fez. Eu falei, é assim. Então quando a gente aprende isso, tudo muda em nosso coração. Então tem coisas simples. Precisa começar tudo em nós, meu irmão, é por coisas simples. Porque quando chegar lá em cima, a gente vai ser pessoas assim, bitoladas. E muitas das vezes nós somos assim, bitolados. A gente quer as coisas do nosso jeito, da nossa forma. Entende? E a gente precisa aprender. E sempre Deus irá nos ensinar. Deus tem sempre uma oportunidade para nos ensinar, nos catequizar. Sempre. E a gente precisamos nos abrir o nosso coração, entregar o nosso coração para aquilo que Deus quer fazer, para aquilo que Deus quer realizar em nossa vida. E o abrir o coração, entregar o coração na mão de Deus é isso. Esse desejo da santidade, esse desejo de estar de próximo de Deus, esse desejo de fazer a vontade de Deus. Então quando eu e você abrimos o coração, entregamos o nosso coração de Deus, a nossa vida totalmente é transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos disso, nós necessitamos disso, dessa atitude, dessa ação concreta.
Veja, meus irmãos. E aí, depois eu conversando com eles, tudo aquilo mudou. Aí eu perguntei pra ele: deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui. Vocês precisam do carro? Aí ele disse: eu preciso. Eu falei: algum de vocês dois tem que ceder. E aí, quem vai ceder? Quem vai ceder entre vocês dois? Eu preciso decidir pra vocês dois ou alguém vai ceder? E aí eles começaram a falar algumas coisinhas. Conversaram, eu tô ouvindo. Aí todos eles avaliaram: vamos comprar o carro mais em conta? A cor mais em conta? Aí foi avaliar, não era o carro nem de um nem de outro. Era o prata. E um queria branco, o branco é caro. O outro carro era vermelho, também era caro. O mais barato era o prata. E chegaram a comprar o prata. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa: a importância do ceder. A escolha tem seu preço. Por quê? Porque agora eles vivem como casado. Não é mais vida de solteiro. E essa situação, teve uma vez que eu deparei também com outro casal com essa mesma situação, só que diferente. O que acontece? Esse casal, eles tinham que comer em 2 restaurantes. Ele passava no restaurante dela, ela comia, porque ela comia pouco, ela comia primeiro. E depois aí ele tinha que passar na churrascaria, que ele gosta de comer churrasco. Era assim a vida deles. Toda vez que ia sair, só ia nesses 2. E eles nunca conheciam locais diferentes, nunca. Era essa vida. E muitas das vezes nós estamos assim também. Entende? Com a mesma mentalidade, sem querer ceder. E a gente precisa parar e refletir sobre tudo isso. Entende? E aí chegou um momento que eu estava com outro casal e eu cheguei pra ele, conversei com ele, isso não pode acontecer. Quando você sai, eu creio que esse momento de que você sair para jantar é a 2. Então você não tá saindo a 2. Você tá saindo para de e o pior, cada um pagava o que comia. Oxi, trem estranho. Eu falei que tem que pagar o homem, mas vocês têm que comer em um local só, local único. Vocês não estão passeando, vocês estão em um local a 2 que tem que ter carinho, abraço e beijo entre vocês dois. Então, quando eu falei isso para eles dois, e aí houve um consenso e houve uma realidade sobre isso. E eles, de fato, decidiram mudar disso e de ir somente para um local. Resolver ir somente um local. E lá saborear o que querem comer os dois juntos. Entende? Encontrei outro casal e esse casal, eles eram casados, mas vivia como solteiros. Vou explicar para vocês, só para vocês entenderem isso. Ele todo dia queria jogar bola. Todo dia queria jogar bola. E ela ficava em casa lavando louça, cuidando de filho, cuidando de criança. Ele saía para jogar bola, relaxar. E ela ficava em casa. E ela, no final de semana, queria sair com as amigas. E ele ficava, e ele levava as crianças para a mãe dele cuidar. Aí eu ouvi tudo isso e chamei ele para conversar. Para eles conversarem. Falei: não, você está vivendo a vida de solteiro. Você só é casado na cama. Falei: tá errado aí. Se ele pode sair, ela pode. Agora, esse homem que sai todo dia de casa, não, tá errado. Se você escolheu casar, é sair com a sua mulher. E agora você tem filho, levar os seus filhos. A vida de casado é assim. É essa. É uma decisão que a gente precisa tomar para nossa própria vida. Aí quando eu disse isso para eles, eles entenderam. Aí eles combinaram: ó, eu vou jogar uma vez por semana e você pode sair. Quando eu for, você fica com as crianças. Quando você for, eu fico com as crianças, que nós somos os pais. E nós temos que sempre estar juntos. Porque eles estavam tendo vida de solteiro. Ele ia pra festinha, só ele sozinho. E ela ia pra festinha, somente ela sozinha. Eu falei: não, se vocês vão sair, tem que sair vocês dois juntos. Vocês não é solteiro, vocês é casado. Meus irmãos, e muitas das vezes estamos com essa mesma.
atitude. Cada um de nós com essa mesma atitude. Entende? E tudo isso precisa ser mudado. Essas escolhas que a gente teve na nossa vida. Porque quando a gente escolhe algo, tem o seu preço. Precisa ter a sua renúncia. E a gente precisa disso, meus irmãos. A gente precisa disso. Eu lembro de uma vez, tava acompanhando uma pessoa enferma, doente, e aí o hospital deu alta pra ele. Aí o doente perguntou assim: doutor, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Eu tô saindo do hospital aqui agora, você me deu alta, mas eu tenho um desejo, eu sou uma pessoa que gosta de comer certas comidas. Eu queria saber de você se eu posso ou não posso. Aí ele: pois bem, diga o que você quer comer. Aí ele falou assim: eu quero comer uma feijoada. Ele: de jeito nenhum. Seu organismo não aguenta, não suporta. Você só vai poder comer essa feijoada só daqui 6 meses ou 1 ano. Então você vai voltar novamente para o hospital. Você vai comer tudo do jeito que eu falei, sem sal, sem gordura. E aí depois, uns 6 meses, você volta a alimentar. O médico falou assim, mais ou menos. Não foi exatamente assim, mas você está entendendo o que eu falo. E aí depois você pode comer, mas com cautela. Entende? Então quando a pessoa sai do hospital, não é porque ela está em alta que ela pode comer o que ela quer. E aí eu ouvi isso tudo e eu pensei e refleti. Um homem tratando de outro homem, o médico, né? Tratando de outro homem, disse para ele que ele não podia comer aquilo. E aí, depois eu conversei com aquela pessoa que tinha recebido alta. Eu perguntei: e aí, você vai comer sua feijoada? Eu falei assim: não, vou obedecer, eu quero cuidar da minha saúde. E aí, uma escolha custou um preço. O desejo dele, mas ele disse: não, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar do meu corpo. A escolha dele pagou preço. Ele precisou de uma renúncia. E isso é tão importante, meus irmãos, muito importante para a nossa vida, isso para o nosso crescimento espiritual, para que nós possamos crescer em estado de graça e santidade. Eu preciso crescer, você precisa crescer, e essa escolha a gente precisa tomar hoje. A gente não pode deixar que o outro venha nos dizer: ei, você está fazendo isso. Não, é você que tem que escolher o que você quer para sua vida. Se você quer uma vida de santidade, se você quer ler a Sagrada Escritura, entende? A gente precisa priorizar isso, ler a Bíblia. A leitura da Bíblia nos aproxima de Deus. Ao rezar o texto, o rosário, nos aproxima de Deus. E a gente muitas vezes vive afastado do texto do rosário. Nós não rezamos mais, nós não buscamos estar diante de Deus, da glória de Deus, da majestade de Deus. E Deus quer preencher, Deus quer transformar o nosso coração, a nossa vida, o nosso ministério, o nosso chamado. E a gente precisa abrir o coração, e a gente precisa entregar o nosso coração. É isso, Deus, que é amor e misericórdia. Isso é muito importante, meu irmão e minha irmã, nesse tempo atual. E que eu e você possamos analisar em tudo isso, entender o que Deus pode fazer, aquilo que Deus pode realizar em nossas vidas. Entende? Mas a gente precisa escolher. Entende? Só que toda escolha é como você vai viajar. E você vai viajar e vai dirigir o carro. Só que você tem que ver se esse carro está balanceado, se está alinhado, o freio está bom. E você tem que colocar o combustível, que dá de você sair desse local, tem outro local e lá sobrar um pouco de gasolina, até você ir em outro posto de gasolina e colocar gasolina. Você não pode ter combustível somente até a metade do caminho, mas tem que ter combustível até o caminho completamente. É uma decisão que você tem que tomar. É uma decisão que você tem que ter. Entende? E quando você decide isso, quando você requer tudo isso para a sua vida, você entende esse chamado de Deus para a sua vida. E a gente precisa querer viver isso. É o que Deus espera de mim, é o que Deus conta comigo e com você. A partir de hoje, meus irmãos, vamos entender que nossas escolhas exigem de mim renúncias, dedicação, força de vontade. Lembre-se disso. É muito importante as nossas escolhas. Escolher o quanto antes, o hoje e o agora, aquilo que a gente quer para a nossa vida e para a sua vida, onde a gente quer chegar, alcançar onde almeja chegar. Lembre-se disso. O atleta,
ele tem escolha. Eu quero ser atleta. Só que ele precisa renunciar a amizades, alimentação. Ele tem que renunciar balada. Ele tem que renunciar muita coisa. Porque ele quer ser um bom atleta. Então ele tem que treinar para ser um bom atleta. Se você quer ser um bom médico, você tem que renunciar a muitas coisas. E você tem que o quê? Estudar, foco para ser um bom médico. Toda escolha tem seu preço. Pensa nisso. O que você escolheu para sua vida? Você vai ter que pagar o seu preço. Nós vamos agora ler um relato que nós deixamos no nosso próprio site. Preste atenção nesse relato que eu vou ler a partir de agora, por favor. Aprenda com o Padre Pio como ser um verdadeiro devoto a Nossa Senhora. A devoção a Maria Santíssima é certamente um dos componentes essenciais da espiritualidade de Padre Pio. Comprovam-no os trechos a seguir, recolhidos no epistolário. Com ternura filial, ele recorda Nossa Senhora com uma série de títulos diferentes e significativos. Querida Mãezinha, Bela Mãezinha, Bela Virgem Maria, Mãe Santíssima, Mãe Diletíssima, Mãe Bendita, Afetuosa Mãe, Mãe Afetuosíssima, Mãezinha do Céu, Consoladora, Rainha dos Mártires. Parecem as notas de uma simples sinfonia. Ele se comove recordando os inúmeros benefícios recebidos da Virgem. Fala com evidente complacência e comovida gratidão por seus cuidados maternais, que chegam ao requinte. Proclama que, graças à sua ajuda, repeliu vitoriosamente as insídias diabólicas. Guiado por sua mão, pôde frequentemente acercar-se de Jesus e gozar de sua intimidade. Deplora a incapacidade de lhe agradecer e corresponder a seus cuidados maternais como gostaria, e com fervoroso entusiasmo convida todas as criaturas a amá-la, porque verdadeiramente é digna de ser amada por todos. Esforcemo-nos também, como tantas almas eleitas, para nos manter sempre atrás dessa bendita Mãe, para caminhar sempre perto dela, não havendo outra estrada que conduza à vida, senão aquela trilhada pela nossa Mãe. Não recusemos esse caminho, nós que queremos alcançar o termo. A Mãe de Jesus e nossa nos obtenha ainda do seu Filho a graça de viver uma vida totalmente de acordo com o coração de Deus, uma vida interior e toda escondida nele. Que essa Mãe muito querida nos una a Jesus tão estreitamente que não nos deixe mais arrebatar e atrair por coisa alguma deste mundo terreno. Que nos mantenha sempre perto daquela amabilidade infinita. Jesus, e somente então poderemos dizer com São Paulo que somos filhos de Deus no meio de uma nação depravada e corrupta. Gostaria de voar para convidar todas as criaturas a amar Jesus, a amar Maria. Aquela que entrou no mundo sem mancha, nos obtenha de seu Filho a graça de sair sem culpa deste mundo.